Olá, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no meu canal. Este é meu novo projeto, é um projeto fácil de fazer. Esse ponto é um ponto alto feito em V, são dois juntos. Ele é todinho nesse ponto, inclusive a pala. Ele tem pompom, a lateral já é feita nas carreiras, então fica um projeto mais rápido. A barra é dobrável. E eu vou te ensinar a fazer de 1 a 12 meses. Este daqui é o de 6 a 9 meses. Então, vamos à lista de material. Eu vou utilizar agulha 3 milímetros para fazer todo o casaco, compatível com a lã que eu vou usar. A 4 milímetros apenas para fazer o cordão do pompom. Marcadores, além dos 4 que eu ponho na pala, eu vou precisar de mais marcadores porque tem diminuição na gola. Mas se você não tiver mais marcadores, pode colocar um pedaço de linha, porque é em uma carreira só que eu vou precisar. Esse casaquinho de 1 a 3 meses eu vou colocar 4 botões, esse de 9 a 12 tem 5. Agulha de tapeceiro apenas para esconder os fios, tesoura, centímetro e o fazedor de pompom. Se você não tiver o fazedor de pompom, não tem problema. Tem várias maneiras de fazer. Tem gente que faz com garfo, tem gente que faz com a mão. E a lã, um novelo só pro de 1 a 3 meses dá. Eu vou usar essa se chama blush. Mas eu sempre tenho um pouco a mais, porque o pompom vai muita linha. Ele vai muita linha, às vezes na hora de amarrar a linha arrebenta, por mais que coloque 3, 4 linhas para amarrar o pompom, na hora de fazer o nó, depois que a gente faz o pompom, na hora você vai entender, às vezes ela arrebenta, aí eu tenho que fazer outro pompom, então é sempre bom ter mais linha. Esse de 9 a 12 eu usei um novelo e meio, então eu acredito que o de 3 a 6 e o de 6 a 9, um novelo e meio é o suficiente. Aqui, como de costume, eu fiz um gráfico, o tamanho de 1 a 3 e o de 3 a 6, ele começa igual, e o de 6 a 9 e de 9 a 12, também a distribuição dos pontos na primeira carreira são iguais. O que vai mudar são as outras medidas, tá? Aqui são as medidas aproximadas para a confecção do casaco. Eu vou colocar uma foto na minha página no Facebook para você ter uma melhor visualização. Eu vou fazer o de 1 a 3 meses, vou colocar 104 correntes e de 6 a 12 meses, 110 correntes. Faço o nó inicial. E começo as minhas correntes. Eu vou fazer as minhas fora do vídeo e volto com você. Fiz as minhas 104 correntes e para todos os tamanhos eu acrescento mais uma. A próxima carreira é toda em pontos baixos e nós já vamos começar a marcar os cantos. Então, eu vou fazer 17, de 6 a 12 meses também será 17. Eu pulo essa primeira, na próxima eu já começo com os pontos baixos. Eita, 2, 3, 4. Vou fazer os meus 17 fora do vídeo e volto com você. Fiz os meus 17 pontos baixos e agora o canto. O canto é um ponto baixo e eu vou marcar esse canto. Na próxima carreira é onde vamos fazer os aumentos da pala. Então, eu marco esse ponto baixo. Agora, para mim, são 20 pontos baixos, que é a manga, de 6 a 12 meses, 22. É só continuar com os pontos baixos. Eu vou fazer os meus 20 fora do vídeo e já volto com você. Fiz os meus 20 pontos da manga, agora é mais um canto e os 26 das costas, de 6 a 12 meses, 28. O canto é igual, a carreira toda vai ser isso, esse tipo de canto. Um ponto baixo e eu marco esse ponto baixo.
E continuo fazendo um ponto baixo em cima de cada corrente. Eu vou terminar a minha aqui e volto com você no próximo canto. Fiz os 26 pontos baixos das costas, agora é o penúltimo canto. Igual aos outros, um ponto baixo. E eu marco esse ponto baixo. Agora são os 20 pontos igual da outra manga e no de 6 a 12 meses, 22. Continuo com os meus pontos baixos. Depois dos 20 pontos é outro canto, a mesma coisa, e os 17 da frente. Eu volto quando eu chegar no final dessa carreira. Terminei a primeira carreira feita em pontos baixos. Eu fiz os 20 pontos da manga, o último canto e os 17 pontos da frente. Por enquanto eu não preciso mais desse gráfico. E vamos para a segunda carreira. Para todos os tamanhos, eu vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Os 5 primeiros pontos e os 5 últimos vão ser a lateral do casaco. Então, são meio ponto alto e eu pego a laçada de trás. Essa daqui, deixa eu mostrar pra você. Essa daqui é a corrente da frente e essa daqui é a laçadinha de trás da corrente. É a laçada da frente e a laçada de trás. Então, os 5 primeiros pontos eu vou fazer pegando a laçada de trás. Meio ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora já começo o ponto fantasia do corpinho. Eu vou pegar o ponto cheio, tá? A laçada de trás é só nos 5 primeiros e nos 5 últimos. E vou fazer um ponto alto sem fechar. Olha, eu não fecho e fico com 3 linhas na agulha. Dou a laçada, vou para o próximo ponto, puxo a linha, fico com 5 linhas na agulha. Fecho todas uma corrente. Vou para o próximo ponto, de novo. Faço ponto alto, não fecho. Outra laçada, vou para o próximo ponto. Outro ponto alto, não fecho. Fecho todos juntos, uma corrente. O próximo ponto, igualzinho. Não fecho, dou a laçada, vou para o próximo ponto, não fecho, fico com 5 linhas na agulha. Fecho todos juntos, uma corrente. Vou para o próximo ponto. Um ponto alto, não fecho. Outro ponto alto, não fecho. Fecho todos juntos, uma corrente. Olha, eu tenho mais 4 pontos, eu consigo fazer mais 2 desse ponto fantasia. Eu não faço ideia qual seja o nome dele. Eu fiz esse ponto, se eu não me engano, na minha primeira videoaula, mas era só o corpo do casaco, a pala era feita com outro ponto. Fecho todos, uma corrente. Cheguei no marcador, vou tirar o marcador. E o canto, é o primeiro canto da pala, vão ser 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou marcar o segundo. Aqui está o primeiro, este é o segundo. É o do meio.
E de novo, continuo com os pontos fantasia. Ponto alto, não fecho, uma laçada, vou para o próximo ponto, fecho todos, uma corrente. Vou para o próximo ponto, não fecho ponto alto, vou para o próximo ponto, não fecho e fecho todos juntos, uma corrente. Minha linha tá prendendo aqui. Uma corrente. De novo. Um ponto alto, não fecho, outro ponto alto, não fecho, fecho todos juntos. E sigo assim até o próximo marcador. Último ponto fantasia, e cheguei no segundo marcador. A mesma coisa que o outro. 3 meios pontos altos, é tão esquisito o plural de meio ponto alto. Faço 3 meios pontos altos e vou marcar o segundo. Primeiro, o segundo. Ou primeiro e segundo. Marco o do meio. E continuo com o ponto fantasia. Não fecho, vou para o próximo ponto, não fecho, fecho todos juntos, uma laçada. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você no próximo canto. Cheguei no penúltimo canto, tiro o marcador. Três meios pontos altos. E marco o do meio. E continuo com o ponto fantasia. Opa! Rápido. Não fecho o ponto alto. Não fecho, outra laçada, não fecho, fecho todos juntos, uma corrente. Eu vou seguir assim até o final da carreira. O último canto é a mesma coisa, 3 meios pontos altos e marco do meio. Continuo com os pontos fantasia, e nos 5 últimos eu vou fazer igual ao primeiro, pegando a laçada de trás e meio ponto alto. Quando eu chegar perto deles, eu volto com você. Cheguei no finalzinho da carreira, me couberam 6 pontos fantasia igual o começo da carreira. E agora eu faço o meio ponto alto pegando a laçada de trás. Eu tenho 5 pontos, os 5 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4 e o último ponto. Faço uma corrente e viro o trabalho. Aqui a mesma coisa, eu vou fazer os 5 meios pontos altos, pegando a laçada de trás. Quatro e 5. Agora, o ponto fantasia, eu vou pegar nos espaços que tem entre um e outro. Olha, o primeiro
está aqui, entre o meio ponto alto e o primeiro ponto fantasia. Depois, entre um ponto fantasia e outro, nesses espaços. É aqui onde eu vou fazer os pontos fantasia e é assim por todo o casaco. Então, eu venho aqui nesse primeiro espaço e começo o ponto. Não fecho, vou para o segundo espaço, fecho todos, uma corrente. Aonde eu terminei o primeiro, eu começo o segundo. Então, nesse espaço onde eu terminei, eu começo o próximo, dou a laçada, vou para o próximo espaço, fecho todos, uma corrente. De novo, onde eu terminei o último ponto fantasia, eu começo o próximo. No outro espaço, eu termino ele. Uma corrente. Mais uma vez. E o último. Aqui eu vou ficar com o mesmo número de ponto fantasia da carreira de baixo, tá? Eu tenho 6 embaixo, vou ficar com 6 aqui. Vai aumentar de 2 em 2. A próxima eu vou ter 7 e a seguinte também. E assim por diante. Agora aqui, depois do último ponto fantasia, me sobra um ponto do aumento da carreira de baixo. Nesse um ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Uma carreira sim, uma carreira não, vai ser isso. Tiro o marcador. No marcador é o mesmo tipo de canto, 3 meios pontos altos, e eu marco o do meio. O primeiro, marco o segundo. E agora, como antes do marcador, eu vou fazer neste ponto aqui do aumento da carreira de baixo, meio ponto alto. E aqui eu fico com 5 meios pontos altos. E agora continuo no espacinho, no primeiro espaço que tem, eu começo a fazer o ponto fantasia, no próximo espaço eu termino ele. De novo, onde eu terminei um, eu começo o outro. Eu vou fazer os meus fora do vídeo e volto com você no próximo marcador. Fiz o último ponto fantasia antes do marcador e agora me resta um ponto antes dele. Então, aqui, como lá no primeiro, eu vou fazer meio ponto alto, tiro o marcador. No marcador, que são os meus cantos, eu faço 3 meios pontos altos. Marco o meio, o primeiro, o segundo. Depois do marcador, eu tenho um ponto aqui sobrando, eu faço o meio ponto alto. Fico com 5. Aqui eu começo o próximo. Então, aqui não tem mais segredo, é só uma repetição. Não se esqueça que nessa carreira, depois do último ponto fantasia antes do marcador, sempre sobra um ponto. Então, tem que fazer meio ponto alto antes do marcador e um meio ponto alto depois do marcador. Sigo com meus pontos fantasia, os cantos é a mesma coisa. E o final da carreira também com 5 meios pontos altos, pegando a laçadinha de trás. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Terminei a minha carreira e agora eu já vou começar a colocar a casa dos botões. O que eu tenho que te falar aqui? Este casaquinho é para menina, então a casa dos botões fica do meu lado esquerdo. Se for para menino, a casa dos botões fica do meu lado direito. Então, eu já vou começar a fazer aqui a casa dos botões. Se o seu é para menina, a casa dos botões para você vai ser no final da carreira. Então, o que eu faço para fazer as casas?
Eu terminei a carreira, faço uma corrente, viro o trabalho e faço 2 meios pontos altos, uma corrente, pulo um ponto e termino os meus meios pontos altos. Aqui eu tenho que ver se o botão passa. Olha, ele passa. Se o seu botão for maior, você pule faça 2 correntes e pule 2 pontos, tá? Se o seu botão for muito menor, eu te aconselho a não fazer a casa do botão. Ele vai passar pelo meio, tá? Por isso que a escolha do botão é importante. Então, eu já fiz a casa dos botões. Enrolei com a linha. E continuo com o ponto fantasia até chegar próximo do marcador. Aqui vai mudar um pouquinho quando chegar perto do marcador, onde a gente vai acrescentar o ponto fantasia, que eu te falei que ele aumenta de 2 em 2, né? De 2 em 2 carreiras. Depois é só uma repetição. Olha, aqui é o último ponto fantasia, o começo e o final dele. O último ponto fantasia sempre fica mais apertadinho aqui, mas não pode esquecer de fazê-lo. E agora me sobram 2 pontos do aumento da pala e aquele meio ponto alto que a gente fez antes do marcador. É aqui que eu coloco o último ponto fantasia antes do marcador. Por isso que ele aumenta de 2 em 2 carreiras. O marcador é a mesma coisa. O aumento da nossa pala são 3 meios pontos altos, marcando o do meio. Marco o do meio. E depois do marcador eu também tenho 2 pontos. Aqui eu faço outro ponto fantasia. E sigo com os pontos fantasia até chegar próximo do outro marcador, onde eu também vou acrescentar mais um ponto fantasia. Eu vou fazer a minha aqui e volto com você quando eu chegar perto do marcador. Estou chegando perto do outro marcador, tem mais um ponto fantasia para fazer aqui. Ele fica mais apertadinho. E agora me sobram 2 pontos antes do marcador, onde eu faço o outro ponto fantasia. No marcador, é o aumento da nossa pala. São 3 meios pontos altos, marcando o do meio. 2, 3. E eu marco o do meio. Eu tenho 3 pontos, venho no do meio e marco. Depois do marcador, eu também tenho mais 2 pontos. Eu faço o outro ponto fantasia de aumento. E sigo com meus pontos fantasia até o próximo marcador. No próximo marcador vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer o último ponto fantasia aqui, ele começa aqui e termina aqui, esses 2 pontos, o ponto fantasia, aqui outro ponto fantasia, continuo. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com você. Estou chegando no final da carreira, faltam só os meios pontos altos, pegando a laçada de trás. Lembrando que se o seu casaquinho for para menino,
É aqui que você vai colocar a casa dos botões. No ponto central, no terceiro ponto, uma corrente, pula o terceiro ponto e continue com meio ponto alto, pegando a laçada de trás. O meu é para menina, eu já fiz no começo da carreira. Terminei a carreira. Uma corrente, viro o trabalho e 5 meios pontos altos. E 5. E sigo com os meus pontos fantasia. Ele vai ter o mesmo número de pontos fantasias da carreira de baixo. Como eu te falei, ele vai aumentar de 2 em 2 carreiras. Então, nas 2 primeiras eu tenho 6, na terceira e na quarta eu vou ter 7 e assim por diante. Chegando no próximo canto, eu tenho um ponto sobrando, onde eu faço meio ponto alto. É igual à segunda carreira. No marcador, 3 meios pontos altos. O canto é sempre o mesmo, onde está o marcador. O que vai mudar de uma carreira para outra é que em uma eu vou ter o ponto fantasia para fazer e na outra eu vou ter um ponto sobrando, que é o caso dessa daqui. Olha, eu tenho um ponto sobrando aqui, faço meio ponto alto. E eu fico com 5 meios pontos altos. O do antes do marcador, os 3 do marcador e o depois do marcador, onde nós vamos acrescentar mais um PF aqui na próxima carreira. Igual a segunda. Aqui não tem mais segredo. Eu vou seguir com meus pontos fantasia. Chegando no marcador é a mesma coisa, vai sobrar um ponto, eu faço meio ponto alto, os 3 meios pontos altos do canto, depois do canto, o último meio ponto alto que sobra neste ponto depois do marcador e continuo. Eu vou fazer a minha carreira e quando eu chegar nos meios pontos altos do final, eu volto com você por causa da casa do botão. Cheguei no final da carreira, onde eu vou fazer os meios pontos altos. Então, eu sigo com o meio ponto alto. Na corrente que eu pulei para fazer a casa dos botões, eu fiz uma corrente e pulei um ponto. Nessa corrente, eu faço meio ponto alto. E sigo com os meios pontos altos até chegar no final. Uma corrente, viro o trabalho e continuo. Aqui não tem mais segredo, como eu te falei, de 2 em 2 vai aumentar. Então, aqui eu tenho 6 pontos fantasias, 6 pontos fantasia na primeira e 6 na segunda. Na terceira eu tenho 7, na quarta eu tenho 7. Agora na próxima eu vou ter 8 e na outra também 8, e assim sucessivamente. Em relação à casa dos botões, o tamanho que eu estou fazendo é de 1 a 3 e eu vou pôr só 4 botões. Então, eu fiz a casa numa carreira, vou pular 8. Na 9ª carreira, eu faço outra casa de botão e assim por diante. O azulzinho, que eu coloquei 5 botões, eu pulei de 7 em 7. Então, eu fiz uma casa, fiz 7 carreiras, na 8ª fiz outra casa, mais 7 carreiras e assim por diante. Em relação ao tamanho da pala, a pala se apresenta assim. Na minha tabela, eu preciso de 10,5 centímetros aproximadamente. Então, eu vou medir do ombro para baixo até os 10,5. Eu vou fazer, então, o meu fora do vídeo e volto com você quando eu chegar aqui. Cheguei na altura que eu queria da minha pala, eu fiquei de cava com 10 centímetros. Eu falei pra você que a gente precisaria de
10,5 e peito 46 a medida total, 23 a metade deles eu meço pelas costas. Eu vou ter, sem esticar, de um marcador ao outro, eu tenho um pouquinho menos de 24 centímetros, tá? Eu precisaria de 23, então eu não vou fazer até os 10,5 aqui. Se por acaso você alcançou os 10,5, mas aqui no peito você não alcançou os 23, eu já te explico o que fazer, tá? Não se apavore. Então, coincidentemente, essa carreira de fechamento é a mesma que eu vou fazer a outra casa do botão. Então, aproveito e já faço com você para te relembrar. Eu fiz essa casa do botão na quarta carreira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, essa daqui é a nona depois da casa do botão. Por isso que eu te falei, de 8 em 8. Então, eu faço uma casa, depois de 8 carreiras, na nona eu faço a outra casa. Então, eu sigo com os meios pontos altos. No do meio, né, no terceiro ponto, uma corrente, pulo esse terceiro ponto. No quarto, prendeu minha linha, eu faço meio ponto alto. E no último, que fica meio tortinho aqui de lado, eu faço o último meio ponto alto. Uma corrente, viro o trabalho. Continuo fazendo, pulo a corrente de virada e continuo fazendo meio ponto alto. Inclusive na corrente de separação da casa do botão. Esta daqui. Faço o meio ponto alto. Já cheguei nos pontos fantasia, eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você depois do último ponto fantasia. Eu cheguei na junção das mangas, mas eu quero te explicar se o peito do seu casaquinho não deu a medida exata, se ficou faltando. Então, até 2 centímetros a gente tem como consertar acrescentando correntes na junção da manga. Se for mais de 2 centímetros, é melhor você fazer outra carreira. Então, vamos supor que o seu faltou 2 centímetros. Eu vou colocar o centímetro na borda da pala e vou ver quantos pontos cabem em 2 centímetros. No meu, 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Então, sempre tem que ser número par para poder dar certo. O meu não preciso, então eu vou colocar só 2 correntes. Aqui tem 2 maneiras de fechar. Ou você está nessa carreira igual eu, que tem 2 pontos antes do marcador. Então, aqui faça outro ponto fantasia. E se você tem um ponto só antes do marcador, faça meio ponto alto. Então, fiz o meu ponto fantasia. Aqui é igual para todas. No marcador, eu faço 2 pontos baixos. 2 correntes. Pulo toda essa parte da manga, vou no outro marcador e faço 2 pontos baixos. Independente da carreira que você estiver, aqui são 2 pontos baixos. E aqui o mesmo caso, eu tenho 2 pontos, eu vou fazer, como eu fiz antes do marcador, eu vou fazer outro ponto fantasia. Se você tem um ponto só, faça meio ponto alto. E sigo com os pontos fantasia até o próximo marcador. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto para fazer a outra manga com você. Já cheguei na outra manga, fiz o meu último ponto fantasia e no meu caso são 2 pontos, então aqui eu faço outro ponto fantasia. Se você está na carreira que tem só um ponto antes do marcador, um meio ponto alto. Onde está o marcador? 2 pontos baixos. 1 e 2. A mesma quantidade de correntes que eu fiz do outro lado. Pulo toda a parte da manga, venho no outro marcador e faço 2 pontos baixos.
Aqui, de novo, eu tenho 2 pontos, eu faço outro ponto fantasia. Se você tem um ponto só, meio ponto alto. E o resto é igual. Eu vou terminar essa carreira fora do vídeo e na volta dessa carreira eu venho com você para te explicar como vamos distribuir os pontos nas correntes. Estou chegando na junção das mangas. No meu caso, eu tenho só os 2 pontos baixos, porque eu fiz o ponto fantasia antes. Então, eu vou fazer meio ponto alto nesses 2 pontos baixos. Se você está Se o seu fechamento foi na carreira que tinha um ponto só antes do marcador, você vai ter 3 pontos aqui. Você faça 3 meios pontos altos. Então, no meu caso, são só 2. Nas correntes, eu faço meio ponto alto em cada corrente. Aqui eu tenho mais 2 pontos antes do próximo ponto fantasia, eu faço 2 meios pontos altos. Se você tem 3, você faça 3, tá? Então, sempre tem que ter um número par de pontos, tá? Sigo fazendo os pontos fantasia e faço a mesma coisa na junção da outra manga. Eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e quando eu voltar aqui, eu volto com você pra gente fazer juntas. Cheguei na parte da junção das mangas, eu tenho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, me cabem 3 pontos fantasia, que nem fizemos no começo da segunda carreira. No primeiro e no segundo eu faço um ponto fantasia, no terceiro e no quarto eu faço outro, e no quinto e no sexto eu faço outro. Aqui você pode se confundir com esse ponto aqui, ele é a corrente de separação quando a gente termina o ponto fantasia, tá? Então, é aqui que eu vou continuar os pontos fantasia do meu casaco. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora não tem mais segredo, é só o ponto fantasia e as laterais que são os meios pontos altos. Você não pode esquecer da casa dos botões, tá? No meu caso eu estou fazendo com um intervalo de 8 carreiras e o comprimento dele. O comprimento do tamanho que eu estou fazendo é de 27 a 28 centímetros. Então, eu vou chegar numa medida aproximada, porque a barrinha é muito simples, é só ponto baixo, mas eu gosto do acabamento com ponto baixo virado para frente, em vez de para trás, né? Atrás ele fica assim e a frente ele fica assim. Então, quando eu estiver próximo de 27, 28 centímetros, eu volto com você. Desculpa. Terminei de fazer o comprimento do casaquinho. Eu já adiantei uma manga para te explicar exatamente o que fazer na outra. Eu estou com 27 centímetros e a última carreira foi por dentro. Então, agora, eu faço a barrinha do corpo. Terminei a carreira, faço uma corrente e vou fazer a última por fora. Então, eu pulo essa corrente de virada, aqui eu pego o ponto cheio e faço um ponto baixo em cada ponto. A barrinha são 5, aqui vou ter 5 pontos baixos. Agora é a parte onde começam os pontos fantasia. Então, eu terminei o último ponto baixo da barra, eu vou fazer uma corrente e vou no próximo espacinho. E faço um ponto baixo aqui no meio. De novo, uma corrente, vou no próximo espaço e faço um ponto baixo.
E assim até o final do casaco. Uma corrente pulando o ponto fantasia e no espaço entre eles, o ponto baixo. Eu vou terminar essa carreira e volto no final dela. No finalzinho da carreira, como no começo, depois do espacinho entre o último e o penúltimo, eu vou fazer uma corrente pulando este último e já vou direto. Olha, para você não se confundir, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui que eu vou encaixar o meu ponto baixo. Eu não faço esse último aqui, o intervalo, porque ele fica muito pertinho da barra onde fizemos os meios pontos altos. O último ponto fica assim mais tortinho, porque é o início e o final da carreira. Faço meu último ponto baixo, uma corrente e vou cortar o fio. Corto o fio, puxo e depois nós vamos esconder esse fio. Agora, vamos fazer a gola. A gola eu vou começar pelo meu lado esquerdo, o direito do casaco. Vou fazer a corrente inicial. E vou engatá-la logo no primeiro ponto. Aqui. Esse fiozinho aqui eu já consigo esconder. Se você não conseguir esconder, não tem problema, a gente esconde no final. Então, eu puxo o fio para dentro do ponto. Faço uma corrente e nesse mesmo ponto, faço meu primeiro ponto baixo. Essa primeira carreira da gola será toda em pontos baixos. Venho no segundo ponto, já escondendo os dois fios. No terceiro. Às vezes engripa aqui para esconder os fios, mas é mais fácil do que ter muitos fios para esconder depois. E vou seguir toda a carreira em pontos baixos, a gola toda. Vai ter diminuição na próxima, mas eu volto aqui para te explicar. Eu vou terminar fora do vídeo e já volto com você. Voltei antes porque eu acho importante te mostrar exatamente onde a gente engata o fio, os pontos na gola. São no meio das correntinhas que nós fizemos no início do trabalho. Aqui, ó. Ele fica mais apertadinho porque foi o início do trabalho. Aqui, o outro aqui. Tá? Só para não ficar dúvida. E agora sim eu volto com você no final da carreira. Terminei a primeira carreira em pontos baixos, agora são as diminuições que eu te falei. Os marcadores que eu falei no início, se você não tiver, não tem problema. É só colocar uma fitinha, um pedaço de linha, ou então lembrar. Eu vou fazer assim, eu vou diminuir os 4 cantos, um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Na frente, um em cada frente, um em cada ombro e um nas costas. Eu vou fazer 9 diminuições, porque eu tenho exatamente 104 pontos, que foram os pontos do início. Porque o meu é de 1 a 3 anos. Se o seu for de 6 a 9 ou de 9 a 12, você vai ter 110 pontos, tá? Então, é o mesmo número de diminuições, 9. Por quê? Porque eu preciso de números ímpares para fazer o desenho da barra. Então, eu vou marcar os 4 cantos. Olha, o canto tá aqui, eu vou marcar este daqui. O canto das costas. É mais ou menos, tá? Se você pôr um mais pra frente ou outro mais pra trás, não vai fazer diferença.
O canto tá aqui. E o último canto. Agora, o da frente, mais ou menos no meio, tá? Eu procuro pôr no meio dos pontos fantasia. É aqui onde eu vou fazer as diminuições. No ombro, é mais ou menos na viradinha do ombro. O mesmo do outro lado. E o último nas costas, no meio das costas. Marcadas as diminuições, eu volto lá na carreira, terminei o último ponto baixo. Vou fazer a corrente de virada. E agora, por dentro, eu vou trabalhar pontos altos. Então, eu pulo a corrente de virada, aqui é ponto cheio. Opa. E faço meu primeiro ponto alto. Sigo em pontos altos até chegar no marcador. Aqui não tem segredo, é só um ponto alto em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Estou chegando no marcador. Vou tirar. E onde está o marcador? Para a diminuição, eu vou fazer um ponto alto pela metade. Fecho só 2 linhas, fico com 2 na agulha. Vou para o próximo, faço também pela metade, fecho só 2 linhas, fico com 3, fecho todas. Essa foi a diminuição. E sigo com pontos altos até chegar no próximo marcador. E faço a mesma diminuição. Ele tá aqui pertinho, eu vou fazer mais uma com você. Cheguei no outro marcador, tiro, faço um ponto alto pela metade, fecho só 2 linhas, fico com 2 na agulha, vou para o próximo ponto, faço ponto alto pela metade, fico com 3 linhas, fecho todas. E continuo os meus pontos altos. E vou fazer a mesma coisa em todos os marcadores. Eu vou terminar o meu fora do vídeo e já volto com você. Terminei minha carreira de pontos altos, fiz todas as minhas diminuições. E agora, eu faço uma corrente e vou trabalhar por fora. Essa carreira vai ser em meio ponto alto e ponto alto em relevo pela frente, mas ela vai começar e terminar com meio ponto alto. Então, pulo a corrente de virada, logo no primeiro ponto faço meio ponto alto. O ponto seguinte, eu vou fazer em relevo. Eu passo a agulha, dou a laçada, passo a agulha por trás do ponto, pego a linha, puxo e faço ponto alto. O próximo é meio ponto alto. Outro em relevo. Meio ponto alto. Ponto em relevo. Aqui o que você precisa prestar atenção é que como a gente pega o ponto em relevo, esse ponto aqui do ponto em relevo fica vazio, né? A gente tem que pegar o ponto do lado para fazer o meio ponto alto. É difícil de acontecer, mas às vezes acontece. E sigo fazendo um ponto alto em relevo pela frente e meio ponto alto até o final da carreira.
Eu quero chegar na diminuição para te mostrar o que fazer. Olha, cheguei na minha primeira diminuição. A minha diminuição vai ser em ponto alto em relevo, porque o último foi meio ponto alto. Eu vou pegar os 2 pontos e faço o meio ponto, o ponto alto em relevo pela frente. Se o seu caso for meio ponto alto, é só fazer o meio ponto alto em cima da diminuição. Eu já vou chegar na outra diminuição e já te falo como. Meio ponto alto. Ó, aqui o meu deu em relevo de novo, mas vamos supor que o seu seja meio ponto alto. Eu tenho o correto de fazer esse ponto é aqui. Mas eu acho que ele fica mais justinho pegando na argolinha de baixo, que é o fechamento a metade do fechamento do ponto alto. Eu pegaria aqui, tá? Mas o meu é ponto em relevo, eu pego os 2 juntos. E sigo até o final da carreira, meio ponto alto e um ponto alto em relevo pela frente. Não esquecendo de que se o seu for em relevo, tem que pegar os 2 juntos, senão não vai ter adiantado ter feito a diminuição. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e já volto com você. Faltam só 2 pontos para eu terminar a carreira. Então, o penúltimo ponto é ponto alto em relevo pela frente. E o último ponto, como eu digo sempre, ele fica de ladinho. Às vezes é difícil de encaixar, principalmente o meu, porque o meu ponto é apertado. E o último ponto, meio ponto alto. Faço uma corrente e corto a linha. Agora, o pompom é opcional. Se você não quiser colocar o pompom, também fica muito bonitinho só assim. O pompom é só enfeite. Olha, ele não tem função de fechar o casaco, tá? Então, eu vou te ensinar a fazer o pompom e o cordão para depois fazermos a manga. Para fazer o pompom, eu tenho fazedor de pompom. Se você não tem, tem várias maneiras de fazer. Como eu disse no começo do vídeo, que tem gente que faz com a mão, tem gente que faz com o garfo. Eu acho mais fácil ter o fazedor de pompom. Eu enrolo a linha, a quantidade de linha que eu vou enrolar depende de como eu quero o tamanho, né, do pompom, a quantidade de linhas que ele vai ter. Então, geralmente, eu faço, eu cubro o fazedor de pompom com 2 ou 3, vamos dizer assim, rodadas de fio. Olha, aqui como se fosse uma. Então, agora eu faço mais uma. Vou voltando, preenchendo os espaços que estão vazios. É como se aqui fosse, opa, desculpa, a segunda rodada de fio do pompom. E eu faço a terceira. Tudo depende de quão cheio você quer o pompom do seu casaquinho. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tentar colocar a mesma quantidade de fio. Olha, aqui eu acho que ele tá mais grossinho do que aqui. Então, o que eu faço? Eu passo mais um pouquinho de linha aqui. Por isso que eu falei que pro pompom vai bastante linha. Mas nesse caso desse casaco, o pompom é opcional, se você não quiser fazer, corta a linha. Não precisa prender, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer fora do vídeo e já volto com você. Terminei de enrolar o outro lado, já cortei a linha e separei 4 pedaços de fio
para eu poder amarrar o pompom. Então, eu fecho o fazedor de pompom. Vou pegar uma tesoura mais grosseira e vou cortar. Tá vendo? Ele tem uma entradinha aqui. A tesoura passa certinho. E vou cortar a volta toda. Vou pro outro lado, faço a mesma coisa. Agora que a gente tem que usar um pouco de força e às vezes essa linha arrebenta. Você vai passar a linha pelo meio do pompom, do fazedor de pompom. Dá uma puxadinha para ele passar pelas saliências que tem. E eu vou dar um nó bem apertado. Por que bem apertado? Porque se não for muito apertado, as franjinhas do pompom acabam saindo. Aí numa lavagem vai sair tudo. Por isso que tem que ser bem apertado. Às vezes eu chego até a machucar a minha mão. Mas são ossos do ofício. Aperto bem. E vou dar mais um nó. É bem apertado mesmo. Agora eu abro o fazedor de pompom. E agora eu só acerto as franjinhas, tá? Aí é do seu gosto. Eu costumo fazer assim, ó, eu dou uma apertada, tá vendo? Ficam umas saliências aqui. E eu vou tirando. Eu vou fazer o outro pompom fora do vídeo e volto com você para nós fazermos o cordão que prende o pompom no casaco. Terminei o pompom e agora vamos fazer o cordão. O cordão eu vou fazer com a agulha 4 milímetros e eu vou fazer, primeiro eu vou medir o tamanho que eu quero. Então, eu coloco ele aqui assim, dou a volta. Eu vou querer o meu cordão deste tamanho. Deixa eu ver quantos centímetros tem, só para você ter uma base. Eu fiquei com 65 centímetros. Eu vou pegar 2,5 vezes esse tamanho. Então, aqui eu tenho 2. 2,5 vezes esse tamanho. Tá aqui. Não corta o fio, tá? Este aqui é o fio excedente, este aqui é o fio do novelo. Eu vou fazer o nó inicial aqui, pegando o fio do novelo. Olha, esse aqui que eu vou pegar é o do novelo. E fiz a corrente inicial. Agora, pro cordão, o que é que eu faço? No sentido horário, eu vou passar o cordão excedente. Olha, eu passo o cordão excedente para frente da agulha, seguro e com a linha do novelo eu faço a corrente. De novo, a linha excedente passo no sentido anti-horário, seguro com os dedos e faço a corrente com a linha do novelo. Ele vai ficando um cordão mais grossinho. De novo, olha, eu já estava fazendo ao contrário. É no sentido horário, tá? Os primeiros são mais difíceis, mas depois você pega o jeito e vai rapidinho. Esse é o cordão excedente, é o fio excedente, esse é o do novelo. É sempre assim, o do excedente a gente passa na agulha e o do novelo a gente faz a corrente.
Olha, ele vai ficando realmente um cordão. Igual as correntes iniciais, só que fica mais grosso. De novo, o excedente passo pela agulha no sentido horário e fecho com a do novelo. O excedente passo na agulha e fecho com a do novelo. E vou assim até o comprimento necessário, o desejado para fazer o cordão. Porque ele vai passar pelo meio dos pontos, tá? Então, se ele ficar maior, depois a gente corta na hora de colocar o pompom, se ele ficar muito grande. Agora, se ficar menor, aí não tem jeito. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Estou chegando ao fim do cordão, vou fechar as duas juntas, cortar a linha. E puxo. Agora eu vou encaixar primeiro na gola, para depois colocar o pompom. Então, aqui não tem muito segredo, não importa que lado você comece. Eu vou querer que ela fique por fora do casaco. Então, eu vou por trás, ponho a agulha e puxo com cuidado para não puxar o fio. Venho no próximo, é na carreira do ponto alto que eu coloco, tá? Mas independe a qual você quiser colocar. Eu venho no próximo ponto e com delicadeza puxo. O próximo é por dentro. O próximo eu vou colocar a agulha por fora e puxar de dentro para fora. E vou fazer isso por toda a gola. Eu vou fazer aqui a minha fora do vídeo e volto com você para nós colocarmos o pompom. Terminei de encaixar o cordão na gola, agora é só uma questão de ajuste para eles ficarem do mesmo tamanho dos dois lados. Pra mim tá bom assim. E agora colocar o pompom. Eu pego a agulha de tapeceiro, pego o pompom. Só uma parte deles tá ótimo. Eu vou colocar essas 4 linhas dentro da agulha de tapeceiro. Tanto faz o lado, tá? Este lado aqui que tem o fio, fica um pouco mais fácil porque a gente dá o nó junto. Esse aqui, você encaixa a agulha no primeiro ponto. Passa as 4 por dentro desse primeiro ponto. E pode tirar a agulha. E daqui, você já dá o nó. Bem apertado para ele não escapar. E esse excedente de fio, você já pode deixar do tamanho das franjinhas do pompom. Eu corto aqui. Essa aqui tá grande. E eu corto aqui. Olha, tá colocado o nosso pompom. Eu vou colocar o outro fora do vídeo e volto com você pra gente, pra eu te ensinar a esconder os fios. Pompom colocado, pra esconder os fios. Eu vou esconder este aqui primeiro. Coloca a linha na agulha de tapeceiro. E por trás do trabalho, eu vou passar o fio, porque ele tá pra fora, tá? Então, primeiro, eu vou passar o fio pra parte de dentro do casaco, sem puxar, tá? Aqui não tem muita regra, é aonde der pra você passar o fio entre os pontos.
sempre sem puxar, senão o seu trabalho fica torto. E eu vou passando por entre os pontos, olha. Depois eu volto, só para garantir, porque ele já tem um nó. E corto o fio. Aqui embaixo é a mesma coisa. Só que aqui eu vou dar uma puxadinha por causa desse nó, para ele não ficar tão sobressalente. Também por dentro do casaco. Primeiro eu passo ele pra dentro. Ó, aqui eu dou uma puxadinha pro nozinho ir pra dentro. E vou passar pelo meio do ponto baixo da barra. Não precisa ser muitos, porque já tem um nó. Olha, tá vendo? Eu puxei, ele deu bisgruvinhada, é só puxar de volta. E agora eu volto alguns pontos. Pra garantir que não saia. Tá vendo? Passei só por 2 pontos, é só pra ficar bem presa. Corto o fio. E já arrematei. Eu vou terminar de arrematar o que falta. E volto com você pra gente fazer as mangas, a manga. Pra fazer a manga, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o marcador e colocar depois, antes do primeiro ponto fantasia. Olha, o primeiro ponto fantasia é este daqui. Então, eu coloco ele antes do primeiro ponto fantasia. E do outro lado, a mesma coisa. Olha, o último ponto fantasia é este daqui. Então, eu coloco o marcador aqui. A segunda coisa que eu tenho que ver, eu não sei se faz muito sentido isso pra você, e também não vai mudar muita coisa se você começar a carreira por dentro ou a carreira por fora. Mas pra mim, eu tenho como se a primeira parte do ponto fantasia tá na diagonal. Olha, pra mim esse aqui tá mais pra cá e esse aqui tá mais pra cá. No azul, me fazia mais sentido isso, quando eu fiz esta manga aqui, tá? Então, como pra mim eu acho que tá nesta diagonal, eu vou começar por dentro. Se você achar que o seu está nesta diagonal, você começa por fora. Se você não souber para que lado está, tanto faz, tá? Não vai dar diferença no resultado final. Então, eu vou fazer o nó inicial. Aqui também, como não tem punho, você não se preocupe com a largura da manga. A minha manga, na nossa tabela, ela precisaria de 9 centímetros. A minha tem quase 10, tá? E eu não diminuí. Olha, ela ficou assim. Então, eu fiz o nó inicial. Eu vou encaixar. Eu tenho 2 pontos de junção, as 2 correntes que eu fiz. Eu vou encaixar a agulha no meio deles. Se você fez 4 ou 6, tente encaixar no meio, tá? Eu não peguei nem um ponto nem outro, eu pus no meio dos 2 pontos. Vou passar o fio para dentro. Vou fazer 2 correntes e, como eu disse, eu vou começar por dentro.
Então, eu viro o meu trabalho. E eu vou encaixar até chegar no marcador 4 pontos. Sempre em número par, tá? Para poder dar certo o ponto fantasia. Então, sem muita regra, eu faço um ponto, meio ponto alto. Nesse espacinho que tem aqui, eu coloco outro meio ponto alto. E antes do marcador, eu tenho mais 2 pontos, faço 2 meios pontos altos. Aqui, se você achar que ficou buraco, no meu caso não ficou, mas às vezes pode ficar algum buraquinho aqui, por ter colocado esses pontos, na hora de esconder esse fio, você já passa pelo meio do buraco e puxa. Aí não vai aparecer e não vai ficar o buraco. Aqui, depois do marcador, eu já começo a fazer os pontos fantasia. Uma corrente, o outro ponto fantasia, uma corrente, igualzinho o corpo, não muda nada. Eu vou fazer essa carreira e volto com você quando eu chegar no outro marcador. Cheguei no outro marcador, então como neste lado aqui, eu vou ter que encaixar 4 meios pontos altos. 1, 2, aqui eu consigo encaixar o terceiro, e aqui o quarto. Feito isso, vou fechar a carreira entre as 2 correntes de subida e o primeiro ponto, com um ponto, baixíssimo. Faço 2 correntes, essa carreira eu fiz por dentro, então esta eu vou fazer por fora. Viro o trabalho. Aqui parece um ponto, mas é o ponto da corrente de subida, tá? É no próximo que você vai fazer o ponto fantasia. No primeiro e no segundo eu faço um ponto fantasia. No terceiro e no quarto, outro ponto fantasia. E aqui eu já tenho os pontos fantasia prontos. Então, agora não tem mais segredo. Eu te aconselho a anotar o que você fez nessa manga para fazer igualzinho na outra, porque às vezes a gente esquece, a gente se perde no meio do caminho, aí vai ficar uma diferente da outra. Lembrando que é uma carreira por dentro e uma por fora. Depois do marcador eu tenho 4 pontos, eu vou fazer 2 pontos fantasia. Fechar entre a corrente, as 2 correntes de subida e o próximo ponto, viro e a próxima é por dentro. Depois a outra por fora e assim até chegar no final. Em relação ao tamanho, eu pus até o marcador aqui, porque o tamanho dessa manga seria 15 centímetros. Tá? Então, até o marcador, eu tenho um pouquinho mais de 15 centímetros. Por que que eu fiz a mais? Eu fiz mais 2,5 centímetros, porque essa manguinha, ela vira. Tá? Então, daqui até aqui, tem que ter os 15 centímetros. Então, no total, eu fiz deste lado e vou fazer do outro, 20 centímetros. Então, eu vou fazer até a última carreira e quando chegar na barrinha, que é igual a do casaquinho, é igual a do corpo, eu volto pra gente fazer juntas. Terminei a minha manga, já adiantei os botões, foram 28 carreiras de ponto fantasia. Agora o finalzinho, eu fecho com ponto baixíssimo, como em todas as outras. E agora eu faço uma corrente. E agora é a carreira igual
a da barra. Mas como a manga vira, eu vou fazer por dentro. Então, eu vou virar o trabalho. E logo nesse primeiro espacinho, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. Uma corrente. Pulo o ponto fantasia no próximo espaço, uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente. Pula o ponto fantasia no próximo espaço, um ponto baixo. É igualzinho a barra do casaco. Eu vou terminar a minha carreira fora do vídeo e volto com você para fecharmos essa carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o último ponto baixo, uma corrente e vou fechar aonde eu iniciei a carreira, com um ponto baixíssimo. Uma corrente e corto o fio. Agora é só esconder esse fio. Como a manga vira, eu vou esconder esse fio pelo lado de fora. Agulha de tapeceiro. Primeiro coloco o fio para este lado. E vou encaixando aonde eu conseguir, aonde eu achar que não fica visível. Eu prefiro encaixar no ponto fantasia. Então, eu vou andar ele aqui. E olha, já encontro o ponto fantasia. Passo por alguns. Ele enrolou aqui, mas não tem problema. Desenrolar. Volto. E corto o fio. Bem rentinho para ele não aparecer. E está finalizado o nosso casaquinho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu já falei na outra aula, agora eu tenho um canal de WhatsApp, tem um link clicável na descrição do meu canal. Qualquer dúvida você pode colocar lá que eu te respondo bem rápido. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.